uma jurisprudência que a gente fala pacificada, tá? É uma jurisprudência onde há um consenso no tribunal sobre determinado assunto, entendeu? Sim. Então a gente fala assim, a jurisprudência está pacificada nesse sentido nela. Por que a jurisprudência está pacificada nesse sentido? Porque o tribunal decidiu várias vezes, ele vem decidindo daquele jeito, então pacificado. Agora, ocorre divergência jurisprudencial. O que é divergência jurisprudencial? Pode ser dentro de um tribunal ou pode ser entre tribunais, tudo bem? A menininha. Então, eu posso ter uma divergência entre decisões judiciais dentro do próprio tribunal, como eu posso ter uma divergência de decisões jurisprudenciais entre tribunais. Ok? Existem vários mecanismos processuais para uniformizar a jurisprudência, porque ninguém quer uma divergência jurisprudencial. Porque quando você tem divergência jurisprudencial, a sua vida passa a ser uma roleta, você concorda? Porque você fala assim, se cair com o juiz tal, é assim, se cair com o juiz tal, é assado. Então, por exemplo, eu me recordo que eu atuava numa comarca que tinham 2 juízes da família. Tá? Então, tinha o juiz A e tinha o juiz B. Aí o cara entrou dentro do meu escritório e falou, olha, eu dou alimento para o meu filho, ele completou 18 anos. Posso parar de pagar alimentos? Eu falei, não, nós temos que entrar com uma ação judicial. Ele falou, mas e daí? O que o senhor acha? Eu falei, acho que depende do juiz que cair. Porque se cair com o juiz B, é bem provável que ele, de plano, já mande você parar de pagar. Mas se cair com o juiz A, ele vai pedir para ouvir o seu filho primeiro, vai querer saber se ele está estudando ou não. Estão me entendendo? Então aí eu tenho problema de divergência jurisprudencial dentro do tribunal. Aí, para solucionar esses problemas de divergência jurisdicional dentro do tribunal, existem mecanismos previstos no Código de Processo Civil. Agora, quando eu tenho divergência entre tribunais, aí quem pacifica é o Superior Tribunal de Justiça, é o Superior Tribunal Militar, é o Tribunal Superior Eleitoral, é o Tribunal Superior do Trabalho. Tudo bem? Entenderam? Sim. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque quem dá a última palavra na interpretação... Eu coloquei aqui, ó. Interpretação... Professor, Oi. Essa última palavra do STF não são as súmulas, não são? Não, veja bem. A última palavra do STF é sobre questões constitucionais. Veja bem, quem dá a última palavra na interpretação da lei federal são os tribunais superiores. O STF ele vai dar a última palavra em questões constitucionais, hein? Presta atenção. Uma decisão do STJ só pode ser derrubado pelo STF, em linhas gerais, se o STF entender que aquela decisão fere a Constituição. Mas o STF não pode interpretar a lei federal de uma forma diferente dos tribunais superiores. Não sei se é claro isso para vocês do que eu estou falando. Entendi. Então, as jurisprudências, então, elas são pacificadas na instância superior pelo STJ, então. É isso? Então, Daniela, veja bem. No que diz respeito à interpretação da lei federal, é pacificado no âmbito dos tribunais superiores, STJ, TSE, TST, STM. Tudo bem? Agora, se tiver uma questão constitucional, aí é STF. Ah, tá, entendi, professor. Não entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou falando desse negócio de alimentos. Esse negócio do alimentos que nós estamos discutindo é a interpretação do Código Civil, tudo bem? Uhum. Então é lei federal. Última palavra é STJ. Agora, vamos supor que o STJ diga que completou 18 anos, perdeu o direito a alimentos. Tá? Que não foi decisão dele, tá? Ele decidiu o contrário, tá? Então o STJ ele deu uma decisão agora, há uns anos atrás, dizendo exatamente isso que falaram aí, tá? Que se completar 18 anos, mas a gente estiver cursando faculdade, tem que pagar os alimentos até terminar a faculdade. Agora, vamos supor que o STJ tenha decidido de forma diferente.
Aí você pode entender que isso fere a dignidade humana. Daí você pode ir para o STF, entendeu? Você pode tentar ir para o STF. Mas aí, veja bem, só que daí o fundamento não vai ser a interpretação da lei federal. O fundamento vai ser violação à Constituição. Entendi. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Pois não. Professor, é um sistema muito complexo, não? É complexo. Confuso. É por isso que eu estou mostrando para vocês agora, logo de cara, entendeu? Eu sei que o Júnior já falou, mas aí eu falo de novo, porque isso aqui vocês vão ter que dominar isso aqui. Isso aqui é muito importante para a vida profissional de vocês, entendeu? É muito importante. Ó, e tem outra coisa, hein? Quando eu vou para o STJ ou para o STF, daí não é terceira e quarta instância, tá? Aí são instâncias especiais, né? Ou melhor, extraordinárias. Acho que o Júnior falou isso para vocês, né? Instâncias superiores. Instâncias superiores, tudo bem? Não é terceira e quarta instância, tá? Todo mundo fala, o Brasil tem 4 instâncias. Não, o Brasil tem primeira e segunda instância. Essas são instâncias superiores, instâncias extraordinárias, queira chamar como você queira, mas não é terceira e quarta instância. Porque os tribunais superiores, gente, eles não olham fato. Tá? Eles só olham questões de direito, tudo bem? Os fatos são decididos no âmbito dos tribunais. Agora, os juízes dos tribunais, eles muitas vezes, eles ficam pé da vida com a decisão dos tribunais superiores, tá? Porque eles vêm decidindo de um jeito, ano após ano. Daqui a pouco vem um tribunal superior lá, dá uma decisão e acaba com o entendimento que eles tinham há mais de 10 anos. Aí os caras ficam pé da vida, entendeu? E eles têm que obedecer. Essa é a sistemática do novo Código de Processo Civil. Tudo bem com vocês? Tranquilo. Alguma dúvida? Ô, professor, quem que vê essa divergência? É os advogados? São as partes que têm que invocar. Aí o advogado vai e pede para o STJ, é isso? Daí você vai manejar o chamado recurso especial para o STJ. E para o STF é o chamado recurso extraordinário, tá? Entendi. Então, perdi em segunda instância. Ó, olha aqui na tela. Perdi em segunda instância. Abre prazo para eu interpor o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. É no mesmo momento, tá? É no mesmo momento. Professor, mas eu posso interpor um recurso ou para um ou para o outro? Ou eu tenho que subir a escada e ir para um STJ e depois ir para o STF? É que você perde o momento, tá, Daniela? Você perde o momento. Decidiu em segunda instância, aí vai abrir o prazo para você interpor os 2 recursos. Se você interpuser o especial para o STJ e o extraordinário para o STF, primeiro vai ser analisado o especial para o STJ e depois o extraordinário para o STF. Agora, se você interpor só o especial para o STJ, vai só para o STJ. Se você interpor daí só o extraordinário para o STF... tempo para subir para o STF, é isso? Eu já não posso mais. Exatamente. Tá. É exatamente essa questão. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Em relação ao recurso extraordinário, um dos requisitos de admissibilidade seria a repercussão geral. E como citar um exemplo do que seria essa repercussão geral? Então, cara, a repercussão geral é o seguinte. O STF, ele julga muitos processos, tá? Ele tem uma competência muito grande. E o STF julga muitos processos repetidos, entendeu? Sim. Então, ele julga um processo, daqui a pouco vem um processo igual ao que ele já julgou. Aí ele tem que se reunir de novo para julgar de novo. Então, essa repercussão geral é o seguinte. Primeiro, quando você vai para o STF através de um recurso extraordinário, você tem que mostrar para o STF que aquela causa que está levando ao conhecimento dele tem interesse, ele repercute além da sua esfera, entendeu? Sim. Ou seja, esse processo aqui é meu, mas tem muitas pessoas... Quer alguma coisa? Efeito erga omnes? Exatamente.
Exatamente. É público, né? Então, veja bem, vamos imaginar, eu entro com recurso no STF, tá? E eu tenho que mostrar para o STF que esse meu recurso, é importante o STF julgar ele não só para mim, mas é importante ele julgar ele para toda a sociedade. Tá me entendendo? Por isso que é repercussão geral. Sim. No exemplo do alimentos, caso seria aceito pela STF, porque várias pessoas dependeriam do alimento. Então, seria admissível esse recurso extraordinário se avocasse a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Então, aí, Denis, a decisão é do STF, tá? É o STF que diz se tem ou não repercussão geral, tudo bem? Em tese, eu acharia que tem repercussão geral, porque realmente, ao decidir o meu caso de alimentos, isso vai refletir em todos os casos de alimentos do Brasil, não é isso? Agora, pode ser que o STF vire e fale, não tem repercussão geral. Aí ele não vai analisar o caso. Aí vai manter a decisão dos tribunais inferiores, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Agora, qual é o problema hoje? O STF ele tem 600 casos com repercussão geral reconhecida. E ele não consegue julgar. Agora, uma outra coisa é repercussão geral também. Quando o STF fala que aquele assunto tem repercussão geral, é porque ele vai julgar, tudo bem? Sim. Só que daí, ele vai julgar aquela matéria uma única vez. É o chamado leading case. E a partir desse julgamento que ele fizer daquela matéria aquela única vez, todos os demais casos vão ter a mesma sorte. Entendi. É chamado o quê, professor? Desculpa. É leading case. É o caso líder. Leading. É o caso líder, entendeu? Leading case é do direito inglês, lá, leading case. É o caso que vai nortear a jurisprudência do tribunal. Tanto é que quando o STF diz que aquele assunto tem repercussão geral, ele pode mandar travar todos os processos que estão em andamento sobre aquele assunto para guardar a decisão dele. E depois que ele... É isso que eu ia perguntar, professor, como é que fica esse lapso de tempo enquanto ele está, os processos estão lá com ele? Você senta e chora. Então, esse é o problema, porque, esse é um problema muito sério, tá? A minha dissertação de mestrado foi sobre repercussão geral, tá? Então, é assim, a ideia da repercussão geral é o seguinte, eu recebo o caso, eu analiso o caso. Se eu verifico que ele tem repercussão geral, ou seja, se eu verifico que, ao decidir esse caso, eu vou solucionar milhares de outros casos iguais, então eu digo que ele tem repercussão geral, eu suspendo o andamento de todos os processos sobre a mesma matéria no país, até eu julgar o processo, e a hora que eu julgar o processo, todos os casos têm que seguir a mesma sorte do meu julgamento, entenderam? Essa é a ideia da repercussão geral. Só que o problema é que, através do plenário virtual, o STJ vai lá e quase tudo que chega para ele fala isso tem repercussão geral, isso tem repercussão geral, isso tem repercussão geral. Só que, entre ele dizer que tem repercussão geral e ele julgar, leva muito tempo. E aí você está tendo um estoque muito grande de temas com repercussão geral reconhecida sem julgamento. E aí para os processos. Dúvidas? Isso aí já é processo civil, tá, gente? Isso aí já não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tudo bem, eu tenho que explicar para vocês, já estamos conversando sobre esse assunto aí. Tá legal? Dúvida, gente? Alguma dúvida? Então, olha só. Para a gente encerrar aqui. Então, vocês vejam que somente os tribunais de justiça estaduais da justiça comum é de competência dos estados. Todos os demais tribunais são de competência da União. Tá legal? E aí, olha só. O Ministério Público. Quem atua aqui nesse Tribunal de Justiça Comum Estadual? É o Ministério Público Estadual. Quem que vai atuar nos outros tribunais? Aí é o Ministério Público da União, tudo bem? Não tá mais. Quem que atua nesse Tribunal de Justiça Estadual? A Defensoria Pública Estadual.
Quem atua nos demais? Defensoria Pública Federal. AGU, né? Não, daí é Defensoria Pública, tá? Tem uma Defensoria Pública Federal também, tá? A AGU é advogado da União, tá? A AGU é um corpo de advogados que vão defender a União. A Defensoria Pública Federal, ela não defende a União, hein? Ela defende os hipossuficientes em causas que envolvam a União. Por exemplo, se você tiver um problema previdenciário, não tiver dinheiro para pagar um advogado, o que vai fazer? Você vai lá na Defensoria Pública da União. Tudo bem? Agora, se você tiver um problema de Código de Defesa do Consumidor, aí vai na Defensoria Pública Estadual. Entenderam? Sim. Alguma dúvida? Não. Beleza. Gente, agora eu vou terminar esse assunto com vocês. E na semana que vem, nós vamos falar da distribuição das competências feita pela Constituição entre as pessoas políticas, tá legal? Para tanto, eu preciso que vocês leiam o texto do professor Alexandre de Moraes, tá? Sim. Lá naqueles textos que eu passei para vocês, eu acho que é o 5.1, se não me engano. É um texto do Alexandre de Moraes que é importante vocês lerem para essa aula de distribuição de competência, tudo bem? A aula de hoje, Alexandre de Moraes? Não, de hoje não. Não? A aula que vem. Tá. Tá? A aula que vem é importante que vocês leiam o Alexandre de Moraes. Só para terminar esse assunto da federação, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu peço desculpa para vocês porque eu perdi o fio da meada, né? Porque quando a gente vem dando aula, toda semana, você pega você vem naquela batida, né? E como cortou, então eu fiquei um pouco assim, não sei que eu dei muito bem para uma sala, para outra, mas em linhas gerais é isso que eu estou passando para vocês. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Existe uma pergunta. Os municípios são entes federativos? O que vocês acham? Não. Quem falou não? Eu. Também acho que não. Alessandra. Por que não? Porque eles têm autonomia para, como o senhor falou no comecinho lá no primeiro vídeo, eles têm autonomia para ter sua administração, sua auto-administração, autocontrole. Autogoverno. Eu acho que por ele ter sido criado pelos estados, ele não tem autonomia. O Daniele, eles não são criados pelos estados, tá? Tudo bem, para criar um estado novo eu preciso de uma lei estadual. Mas ainda bem, os municípios, eles se auto-organizam através de suas leis orgânicas, tá? Sim. Se você for numa lei, se for na Constituição do Estado de São Paulo, você não vai ver nada lá falando de municípios, tá? A única coisa que a Constituição do Estado de São Paulo fala de município é com questão dessa lei estadual aí para criar novos municípios. Mas a partir disso, beleza. A partir disso, a autonomia municipal, ela vem diretamente do texto da Constituição, ó. Os municípios são pessoas políticas de direito público interno, autônomos nos termos da Constituição Federal. Aí vem a pergunta, isso faz dos municípios entes federativos? Eu acho que não. Então, tem poder judiciário municipal, né? Perfeito. Então, veja bem. Para responder essa pergunta, a gente tem que saber o que é uma federação. Tá? E nas lições do professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que é um livro de 1948, que está aí para vocês lerem no item 4, tá? Essa obra do Oswaldo Aranha Bandeira de Mello é muito bonito de ver, porque ele fala todas as teorias sobre a federação e depois ele expõe a dele. Ele vai dizer o seguinte, na federação, nós vamos ter a União e os Estados, mas os Estados participam das tomadas de decisões da União. Lembra que eu falei do Senado Federal? Sim.
Quem que ocupa as vagas do Senado Federal? Não são os representantes dos estados? Sim. Então vocês vejam que, através do Senado Federal, os estados participam das tomadas de decisões da União, tudo bem? Uhum. Os municípios participam das decisões, da tomada de decisões da União? Não. Não. Então, Por isso ele não é um ente federativo? Então, Daniele, aí tem uma divergência doutrinária, tá? Aí é a doutrina que vai divergir. Se você vai para os doutrinadores mais antigos, eles vão dizer o seguinte: apesar dos municípios serem pessoas políticas de direito público interno e terem autonomia constitucional, eles não são entes federativos porque eles não participam das tomadas de decisões da União. Uhum. Agora, se você pega os doutrinadores mais novos, criados à luz da Constituição de 88, eles vão dizer que no Brasil os municípios são entes federativos mesmos, apesar de não participar das tomadas de decisões da União. Só que daí você tem que tomar cuidado, porque quando você diz que o município é ente federativo, o conceito de federação tem que mudar, concorda comigo? É. Entendeu? Uhum. Então, e é isso que muita gente não se dá conta. Então, por isso que o cara me pergunta, o município faz parte da federação? Eu pergunto, o que é uma federação para você? Porque se você disser para mim que na federação é uma união de estados, onde os estados participam das tomadas de decisões da União, se o ente com autonomia constitucional precisa participar da tomada de decisões da União, se isso for uma característica da federação, eu não posso dizer que o município é ente federado. Agora, se eu suprimir essa característica, daí eu posso dizer, porque eles são pessoas políticas dotadas de autonomia constitucional. Entenderam aí, gente? Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Os doutrinadores mais novos, praticamente todos eles vão dizer que os municípios são entes federados, tá ok? E você concorda com o quê? Então, Pergunta boa de prova. Eu confesso a você, Daniele, que eu até pensei um dia, eu queria fazer um doutorado sobre isso, entendeu? Queria fazer um doutorado para falar exatamente sobre isso. Porque é uma questão que me perturba, entendeu? Porque, assim, o que é uma federação, né? Ter um conceito de federação. Porque, como eu falei para vocês, lá nos Estados Unidos, a autonomia dos estados é muito maior do que aqui no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos, os condados não têm autonomia que os municípios têm. Então, vejam só, aqui no Brasil, os estados têm menos autonomia que os estados nos Estados Unidos, mas os municípios têm mais do que os condados. Quer dizer, cada federação cada país tem as suas características, entendeu? Então, a gente tem que estudar isso a fundo para poder chegar a um conceito do que seria federação, entendeu? E aí, eu ousaria dizer que, de repente, se federação é a coexistência de várias pessoas políticas com autonomia constitucional, de repente, estados regionais, como a Itália e a Espanha, que não são considerados federações, passassem a sê-lo. Então, é uma questão que me atormenta, vou dizer é verdade para você, tá? Eu não tenho uma opinião formada, ainda bem sedimentada sobre esse assunto. Eu queria estudar isso no doutorado. Agora, o que vocês têm que entender é o seguinte: se vocês forem ler os doutrinadores antigos, José Afonso da Silva, Celso Ribeiro Bastos, eles vão dizer que o município não é ente federado. Tanto que eles falam federação e autonomia municipal. Então, quando o cara fala pacto federativo e autonomia municipal, quer dizer que ele está excluindo o município do pacto federativo, entenderam? Uhum. Tá? Agora, quem já entende que o município é o ente federado, aí ele vai falar apenas do pacto federativo, vai incluir os municípios, que são os doutrinadores mais novos, tá? O Pedro Lenza, o Flávio, os doutrinadores mais novos assumem essa postura. Pois não, Alessandro? Professor, o texto que o senhor pediu para a gente ler, do Moraes,
É distribuição das competências legislativas, é isso? Exatamente. Então, é o 7.1. 7.1. 7.1. É o único texto do Alexandre de Moraes que eu passei para vocês. Tá. Tá? É o único texto dele. Não tem nenhum outro texto dele que eu passei para vocês. Tá bom? Ok. Entenderam? Agora, gente, mas, ô Daniel, te respondendo também, essa é uma questão mais teórica, filosófica, porque o que importa realmente é vocês saberem que os municípios são pessoas políticas de direito público interno dotados de autonomia constitucional. É isso que importa, concorda? Tá. É isso que importa, entendeu? É isso aí mesmo, 7.1. Alexandre de Moraes, páginas tais aí, né? Que fala sobre a distribuição das competências. Entenderam? O que importa realmente se faz parte ou não faz. Qual a diferença em saber se o município faz parte ou não da federação? Eu não vejo também tanta questão de ordem prática, entendeu? O que você não pode perder de vista é que no Brasil o município tem autonomia constitucional. É isso que é a grande questão, entendeu? Beleza, gente? Beleza. Daí, acho que deu para rodar, né? Deu. Então tá bom, pessoal. Deixa eu ir lá que eu tenho que dar aula para meus filhos agora. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Falou, valeu. Até semana que vem. Valeu, até mais. Até. Falou.